Mas eu gostaria ainda de colocar um outro pedaço aqui da resposta, para que nós possamos comentar e dar a resposta ao senhor Soriano. Ele não deu o direito de resposta, nós vamos respondê-lo. E agora você está perguntando a mim se eu é profeta, né? Por isso eu estou examinando sua crença ou sua fé, se de acordo com a Bíblia, porque você é discípulo de outra pessoa, não discípulo de Cristo. Se você vai dizer que você é discípulo de Cristo, você merece a minha resposta. Mas se você é discípulo de outra pessoa, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque você está usando a Bíblia, né? Você não tem direito de usar a Bíblia, porque usando a Bíblia, você será discípulo de Cristo. 9:23 de Lucas. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me, siga Cristo, não outro Amém. algum. Né? Sim, é. Ele diz a todos, mesmo aos brasileiros, se alguém quer vir após mim, nosso Senhor Jesus Cristo está falando, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E se você vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo, você será discípulo de Cristo. Vamos ler João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Os discípulos de Cristo, os que... Então, irmão Morizão, o irmão pode comentar, se o irmão quiser comentar. Então, é isso aí, né? Ele citou Lucas 9:23, né? Dizendo que aquele que quer seguir Jesus Cristo tem que negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? Isso até mesmo os brasileiros hoje. Aí depois ele cita João 8:31, né? Que diz lá que o Senhor Jesus dizia, pois, Jesus aos judeus, disse aos judeus, né? Que nele creram lá. Se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, né? Isso o Senhor Jesus disse aos judeus, que creram no tempo que o Senhor Jesus estava lá. E ele pega Lucas 9:23 para dizer que isso atribui até mesmo aos brasileiros hoje. Né? Então, de fato, irmão Morizão, você vê que essas igrejas deixam as pessoas espiritualmente perturbadas. Naturalmente não, as pessoas são normais naturalmente, mas espiritualmente elas estão muito confusas, porque de fato o versículo que ele usa de João 8:31 é Jesus falando aos judeus que creram nele. Primeira pergunta, o senhor Eli Soriano estava lá quando Jesus dizia essas coisas? Não estava. Ele é judeu? Não é. Ele é um dos apóstolos de Jesus? Não é. Ele era um dos 70 discípulos de Jesus, porque Jesus teve 12 apóstolos e 70 discípulos. Não é. Como que alguém pode pegar esses textos para dizer que Jesus está falando com ele? Se isso não é a loucura, irmão Morizão, o que é isso? Se isso não é uma confusão religiosa, uma questão de interpretação, o que é isso? Essa é a pergunta que tem que se responder. Você estava lá? Jesus falava com você? Essa expressão era com você? Foi a você que ele disse, ide e pregai o meu evangelho em todas as nações e fazer discípulos, batizando-as? Jesus nunca disse isso a você. Ele disse aos seus apóstolos. Agora, ele vem dizer que temos que seguir Cristo. Está certo, porque se somos cristãos, nós temos que seguir Cristo, porque cristão significa aquele que segue Cristo. Ou cristão é um pequeno Cristo. E a palavra Cristo significa o ungido de Deus, porque Cristo vem do grego. Manteve-se essa palavra porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, essa palavra Cristo permaneceu, é uma derivação da palavra grega Cristo.
que penso que no hebraico é Mashiach, que no nosso português, já que nós falamos português, é ungido. Então, cristão é aquele que segue o Cristo. Mas será que o Cristo de Deus hoje na terra é Jesus de Nazaré? Será que é isso mesmo? Moisés não era um Cristo, não era ungido de Deus? João Batista não era ungido de Deus também? Paulo não era ungido de Deus também? Lutero não era ungido de Deus também na terra? Quando ele diz que nós temos que seguir Cristo, irmão Morizão, está certo. Mas ele não sabe que o Cristo de Deus hoje é Cacô Filipe. E ninguém pode ser cristão até que ele siga Cacô Filipe. Não é seguir Jesus de Nazaré. Irmão Morizão, como que essas pessoas irão seguir Jesus de Nazaré? Eu sei que Maria Madalena seguia Jesus de Nazaré. Eles vão dizer, sigo Jesus pela fé. Eu vejo Jesus pela fé. Eu caminho pela fé. Eu ando pela fé. Eu faço tudo pela fé. Está bem, mas você não pode dizer que Jesus falava a você. Porque ele falava com aqueles do seu tempo, os judeus que creram nele, Maria Madalena e os outros, eles eram todos judeus que creram nele no seu tempo. Católico não é cristão. Católico não segue Cristo. Protestante não é cristão. Protestante não segue Cristo. Os evangélicos não são cristãos, eles não seguem Cristo. Os branamistas não são cristãos, eles não seguem Cristo. Porque o Cristo de Deus hoje na terra, o ungido de Deus hoje na terra, é o profeta Cacô Filipe. Não existe outra maneira para alguém ser cristão, irmão Morizão. O povo do tempo de Jesus foram chamados, lá em Atos dos Apóstolos, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles seguiam o homem chamado Jesus, que era o Cristo. Depois eles foram chamados de novo de cristão, porque seguiam Paulo, o Cristo. Não tem como alguém ser cristão a não ser que ele siga o Cristo de Deus, que hoje é o profeta Cacô Filipe. Mas dizer que hoje nós temos que seguir Jesus de Nazaré, isso é um abuso de linguagem, é uma loucura. Ele diz, usar a Bíblia, temos que usar a Bíblia. E se nós usamos a Bíblia, somos discípulos de Jesus. Alguém segue a Bíblia e torna-se discípulo de Jesus? Bem, então, nesse caso, todas as bilhões de pessoas que estão dentro desse cristianismo, Amorizão, então são discípulos de Jesus. Se são discípulos de Jesus, todas elas terminarão no céu, né? Estão no caminho certo. E ele aí, de fato, usou Lucas 9:23, né? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Como é que alguém vai seguir Jesus hoje? Este versículo aí de Lucas 9:23, hoje é, cada um deve tomar a sua cruz e seguir o Cristo de Deus, que é Cacô Filipe. Tome a sua cruz, mulher, e siga Cacô Filipe. Tome a sua cruz, homem, e siga Cacô Filipe. Tome a sua cruz, jovem. Você, sim, que é um filho de Deus, tome a sua cruz e siga Cacô Filipe. Lá no tempo de Pedro, irmão Morizão, o Cornélio tinha que tomar a sua cruz e seguir a Pedro, que era o ungido de Deus. Pedro tinha a chave do céu. Como que o Cornélio ia entrar no céu, irmão Morizão, se ele não seguisse Pedro? Porque Pedro estava com a chave do céu. Jesus deu a chave do céu para Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 14, em diante, até o 19. Pedro, eu te dou a chave do céu. Ninguém poderia entrar no céu, senhor Elissoriano, a não ser que passasse por Pedro. Pedro era o porta-voz de Deus lá. Aquilo que tu abrir na terra, Pedro, será aberto no céu. E Pedro vai lá em Atos capítulo 2, abre a porta da salvação, abre a porta do céu para os judeus em Atos capítulo 2. Pedro, o possuidor da chave do céu do ano 33, depois de Jesus, ele abre a porta da salvação, a porta do céu para os samaritanos, em Atos capítulo 8. Ele abre a porta do céu para os gentios, em Atos capítulo 10. Quem abriu? Aquele que tinha a chave. Pedro é que fez isso. Então, hoje, você vai ter que tomar a sua cruz e seguir Cacô Filipe para que você tenha a vida eterna. O carcereiro de Filipós, Mamorizan, ele tinha que tomar a sua cruz e seguir Paulo. Felipe Melancto tomou a sua cruz e seguiu Martin Lutero. Ormo Neville, Junior Jackson, o Pierre Green, aqueles do tempo de William Branham, como a viúva Hatmuser, eles tomaram cada um a sua cruz e seguiram o profeta de Deus, seguiram o Cristo de Deus no seu tempo, que era lá o profeta William Branham. E João, que nós já falamos, João 8:31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, né? Aí ele diz que é para os brasileiros. Não existia brasileiro lá. Nem brasileiro existia. Brasileiro, nós temos um pouco mais de 500 anos, algo parecido. Não tinha brasileiro no tempo de Jesus. Porque não é uma profecia, Mamorizão. Eu estou de acordo que quando um profeta fala e aquilo é uma profecia, aquilo pode ser para um povo que nem existe ainda, está certo.
Um profeta pode falar para um povo que nem existe sobre a terra ainda. Mas neste caso aí, Jesus não fala com o brasileiro. Ele está falando com as pessoas presentes. Não é uma profecia para brasileiro. Não é uma profecia para americano. Jesus não dizia, vocês americanos, se vocês permanecerem das minhas palavras, vocês serão salvos. Isto era uma mentira, porque Jesus disse em Mateus capítulo 23 que ele enviaria profetas para a terra. E logo depois, o que eles tinham que fazer era ouvir e seguir as palavras dos apóstolos, entre eles Pedro. Depois eles tinham que ouvir, seguir, permanecer nas palavras de Paulo. E Paulo dizia, vocês permaneçam naquilo que eu vos tenho ensinado. Vocês escutem o que eu vos tenho ensinado. Lembrai-vos das coisas que eu vos tenho ensinado. Paulo nunca disse, lembrai-vos do que Jesus de Nazaré vos disse. Lembrai-vos do sermão da montanha. Lembrai-vos do sermão na beira do mar. Lembrai-vos do sermão tal. Paulo nunca disse isto. Mas Paulo dizia, lembrai-vos das palavras que eu vos tenho dito. Lembrai-vos das coisas que eu tenho vos anunciado. Lembrai-vos das coisas que eu tenho vos ensinado. Lembrai-vos de todas as coisas que eu vos dei, porque eu recebi a revelação de Jesus Cristo. Isso é o que Paulo dizia. Todos aqueles que permaneceram nas palavras de Paulo, eles foram salvos. Todos aqueles que permaneceram nas palavras de Pedro, eles foram salvos. Todos aqueles que permaneceram nas palavras de Irineu de Lyon, de Martinho de Touros, de Columba, de John Wycliffe, de John Hans, todos os filhos e as filhas de Deus em cada geração, irmão Morizan, que permaneceram nas palavras do profeta do seu tempo, foram salvos. A Eva tinha que permanecer nas palavras de Adão. A esposa de Noé, os filhos de Noé, o Sem, o Cã, o Jafé, as noras de Noé, tinham que permanecer nas palavras de Noé. Lembrai-vos do que Noé vos disse, virá o dilúvio, entre na arca de Noé. Todos os que estão em vossa volta são ladrões e salteadores. Todos que estão à vossa volta são ladrões na colheita de Deus. Era o que Noé dizia lá. Irmão Morizan, se isto não é uma loucura instalado nessas igrejas, o que é? Mas vou dizer novamente, há um profeta de Deus aqui, aquele mesmo arcanjo Miguel, que estava lá no tempo de Josué e disse, eu estou aqui agora desta vez, como chefe dos exércitos de Jeová para lutar, para guerrear contra todos esses deuses aqui de Canaã. Vou derrubar todos eles. Foi o que o anjo disse. E aí ele começou a derrubar Adrameleque e todos os deuses, Sucot Beneton, lá no tempo de Eliseu. Lá estava Miguel novamente, o chefe dos exércitos de Jeová. Ele foi lá e destruiu, derrubou cada deus que havia na terra de Canaã. Este mesmo anjo está aqui agora, Miguel, como chefe dos exércitos de Jeová, para enfrentar e derrubar todos os deuses católicos, todos os deuses protestantes, todos os deuses evangélicos e branamistas, maçons, espíritas, budistas, hinduístas, judaístas. É ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, que está nessa mensagem. Oh, Eli Soriano, você não é um homem de Deus, você não é um profeta de Deus. Tudo o que você fez até agora é se apossar da Bíblia como se fosse sua mensagem. Você tomou os livros dos profetas como se fosse seu. Volto a repetir, se tu és mesmo homem de Deus, deve trazer a mensagem para a humanidade. O irmão Morizan perguntou, cadê a tua mensagem que a humanidade não conhece? Não tem, irmão Morizan. Qualquer coisa que você perguntar para o senhor Eli Soriano, ele vai te dar um versículo bíblico. Será que Jesus respondia tudo com versículo bíblico? Eu sei que Jesus poderia dizer, responder algumas coisas de acordo com o que estava escrito no livro dos profetas, mas havia muitas coisas que não estavam lá, e era Jesus, o profeta, o legislador da palavra, quem ia responder. Mestre, o que eu devo fazer para isso? Mestre, o que eu devo fazer para aquilo? Jesus respondia, João Batista respondia, Paulo respondia. Hoje, o profeta Cacô Filipe é o único habilitado para responder às questões da humanidade. É a Cacô Filipe que você deve perguntar, Cacô Filipe, o que eu devo fazer para ser salvo? Cacô Filipe, o que é pecado hoje? Cacô Filipe, o que eu devo fazer para agradar a Deus? É a Cacô Filipe que você deve perguntar. Mas vamos continuar, irmão Morizan, porque eu gostaria de responder mais esse senhor Eli Soriano. Vamos ler João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos.
os discípulos de Cristo, os que permaneceram na palavra de Cristo. Mas você apresentou a si mesmo como discípulo de uma pessoa que I do not know. Não, That não person is conheço. not in the Bible. Pois essa pessoa não está na Bíblia. O nome dele não está na Bíblia. O nome de Jesus Cristo está na Bíblia. O nosso Senhor que nós devemos seguir. E se nós vamos seguir Ele, somos discípulos dele. Porque será chamada discípulo de outro alguém. Irmão Morizan, se o irmão quiser comentar. Bem, apóstolo. Quando eu fiz a pergunta sobre o Eli Soriano, eu fiz a pergunta sabendo que ele é um falso, né? Ele é um charlatão, né? A pergunta eu fiz no sentido de que possa ajudar as pessoas, né, que pensam que o seu Eli Soriano é um homem de Deus, né? E a Bíblia não pode produzir um homem de Deus, né? A Bíblia anuncia o ministério do homem de Deus, antes dele entrar em cena. A Bíblia anuncia o ministério. E é esse homem de Deus quem vai dizer que tal profecia, tal livro, tal capítulo, tal versículo trata-se do seu ministério. Mas o seu Eli não tem nenhum ministério, né, incluído na Bíblia, né? Nenhum versículo que anuncia que ele é um homem de Deus e para esse tempo ele vem à Terra, vai ensinar as pessoas, conduzir as pessoas por meio do que já foi dito, né? Então a minha pergunta foi desse sentido para que as pessoas compreendam, né, que o homem de Deus é Deus quem converte, como aconteceu com Paulo a caminho para Damasco, aconteceu com Moisés na sarça ardente. Ali era um homem de Deus, Deus convertendo aquele homem, chamando aquele homem e enviando aquele homem, não para pregar a Bíblia, mas para pregar uma mensagem que as pessoas ainda não conheciam, né? Então, o senhor Eli Soriano, ele é só um charlatão, um contador de história, né, que seduz as pessoas dando interpretações a versículos bíblicos, né? E ele nunca vai poder mostrar o seu chamamento, a sua comissão, porque não foi Deus que chamou. Ele é um voluntário, né? Ele é um ladrão na política de Deus. Ele é um sedutor. O que, irmão Morizan? Mas se eu tivesse oportunidade, eu ia perguntar ao senhor Eli Soriano, você conhece Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você conhece Jesus? Como que alguém pode ser discípulo, irmão Morizan, de alguém que nem o conhece? Eu queria que ele respondesse isso, né? Você conhece Maria Madalena? Maria Madalena te conhece? Se Maria Madalena ressuscitasse hoje, você poderia dizer quem é Maria Madalena? Você conhece o Judas que traiu Jesus? Você conhece o Pedro? Você estava lá quando Pedro cortou a orelha do soldado? Você estava lá quando Jesus foi preso e estava sendo crucificado? Você conhece os 12 apóstolos de Jesus Cristo e os seus 70 discípulos? Você estava lá quando ele dava os seus sermões? Porque Jesus não estava escrevendo e dando capítulos do seu livro para as pessoas, ele simplesmente falava. As pessoas ouviam os seus sermões e tinham que guardar as suas palavras. Senhor Eli Soriano, você conhece Jesus? Se a resposta for sim, pode me dar o telefone de Jesus, porque eu quero falar com ele. Pode me dar o seu endereço? Porque nós somos discípulos de Cacô Filipe. O nosso mestre, no sentido de profeta, não é Jesus de Nazaré. O nosso mestre, no sentido de Deus, sim, é Jesus Cristo. Mas no sentido de profeta na terra, o nosso mestre é Cacô Filipe. E nós conhecemos Cacô Filipe. Nós temos o seu telefone. Nós temos o seu endereço. Eu o conheço. Conheço os seus apóstolos. Conheço os seus discípulos. Bem, eu sou discípulo de Cacô Filipe. Posso lhe dar o telefone dele se você quiser. O endereço dele se você quiser. Então, Mamorizão, você vê que é uma loucura de ponta a outra. A mesma loucura que se vê nos católicos, se vê essa mesma loucura entre os protestantes agora de uma outra metamorfose. A loucura em metamorfoses diferentes. A loucura dos católicos está numa metamorfose diferente nos protestantes. A loucura dos protestantes é vista nos evangélicos em uma outra metamorfose, em uma outra face. Essa loucura que se vê aqui na igreja do Eli Soriano, se vê lá entre os branamistas, recitadores de versículos, recitadores de mensagens de profetas mortos. São metamorfoses do mesmo Satanás. São metamorfoses da mesma loucura. São metamorfoses, irmão Morizan. É como as duas faces de uma mesma moeda.
Nenhuma dessas pessoas que estão hoje sobre a terra que alega ser discípulo de Jesus são discípulos de Jesus e não conhecem. O irmão disse muito bem. No tempo de Jesus, lá de acordo com João 9, ele dizia: nós somos discípulos de Moisés. O seu Eli Soriano disse que nessa dispensação, penso que ele se refere à dispensação da graça, irmão Morizan. Ele diz que todos são discípulos de Jesus. Bem, se não é a loucura dos fariseus de João 9 dizendo: Jesus, nós não somos teus discípulos. Os teus discípulos são esses abobozados aí, esses analfabetos que te creram em você, alguns pescadores de homens aí, pescadores de peixe que você conquistou, mas a nós não, ô Jesus de Nazaré. Os fariseus diziam. O que o senhor Eli Soriano está dizendo aqui, Morizan, é o que os seus pais disseram lá atrás. Ó Jesus, nós, os fariseus, nós, os saduceus, nós, os helenistas, os herodianos e nós, os essênios, nós somos discípulos de Moisés. Quase 1000 anos depois de Moisés, ele dizia: somos discípulos de Moisés. Depois de Moisés, irmão Morizan, Deus enviou dezenas e dezenas de profetas. Depois de Moisés, teve dezenas e dezenas de profetas. Eles não queriam nenhum dos outros profetas, eles queriam Moisés. Hoje eles não querem, eles não dizem, irmão Morizan, que são discípulos de Pedro, eles não dizem que são discípulos de Paulo, eles não dizem que são discípulos de Lutero. Se você perguntar a qualquer luterano, tu é discípulo de quem? Sou discípulo de Jesus. Mas ele está com as 95 teses de Lutero. Eles têm vergonha de dizer que são discípulos de qualquer profeta além de Jesus. Lá, os fariseus tinham vergonha de dizer que era discípulo de Daniel. Eles tinham vergonha de dizer que era discípulo de Malaquias, de Oséias, de Sofonias, de Isaías, mas eles diziam: somos discípulos de Moisés. Aqui estão dizendo: somos discípulos de Jesus. E aí o senhor Eli Soriano diz: este nome, o nome de Cacau Felipe está na Bíblia? Porque o nome de Jesus está na Bíblia. Está na Bíblia? Está no Antigo Testamento? Não está. O nome Jesus apareceu em Mateus, lá no início. O anjo disse a Maria: coloque o nome do menino de Jesus. Foi a primeira vez que o nome Jesus foi ouvido, irmão Maurício. É a primeira vez que o nome Jesus aparece na Bíblia. Sim, o nome Jesus. Não venha falar que é Josué, que é isso, que é aquilo. Jesus é exatamente lá em Mateus. Para se cumprir o que disse o profeta Isaías, o seu nome é chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Mas coloque o nome do menino de Jesus. Mas vamos lá, irmão Maurizan. O nome do profeta Cacau Felipe, ele pergunta: está na Bíblia? Porque o nome de Jesus está. Mas lá no tempo de Jesus, os discípulos de Moisés, de João 9, dizia: Jesus, o teu nome está na Bíblia? O nome de Moisés está. O nome do nosso profeta está. O nome do nosso mestre está na Bíblia. O nome de Moisés está na Bíblia. Mas o teu nome, Jesus, está onde? Qual é o livro da Bíblia que está o teu nome? Maurizan, não é isso que o senhor Eli Soriano está dizendo aqui? Ele não sabe, será que a Bíblia não cita os nomes, melhor, as profecias, não cita os nomes dos profetas, mas sim os seus ministérios? Eu disse no começo aqui da live que Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, que Isaías 61, versículo 2, tratava-se do seu ministério. E você sabe que depois Jesus mostrou, irmão Maurizan, muitas passagens dos profetas e até nos cânticos de Davi, nos salmos de Davi, nas orações de Davi, ele diz: eu vim cumprir tudo que os profetas falou sobre mim, nos cânticos e nos salmos de Davi. Até os salmos de Davi era profecia para Jesus. Mas pode me dizer, o nome Jesus aparece aonde lá? Nessas centenas e centenas de profecias referentes a Jesus no Antigo Testamento, o nome Jesus aparece aonde? Mas os fariseus diziam: o nome do nosso profeta está na Bíblia. O nome do nosso mestre está na Bíblia. E o seu Jesus está onde? Isaías falou de João Batista, como eu disse. Isaías 40, versículo 3. E João Batista confirma isso em Mateus 3, versículo 1 ao 3. Mas o nome João Batista está escrito lá literalmente em Isaías 40, versículo 3? O nome Paulo está escrito literalmente lá em Isaías 49, 6? O nome William Branham está escrito literalmente lá em Zacarias 14, 7? Em Mateus 17, 11? Não está. Por que não está? Porque a Bíblia, as profecias falam do ministério do profeta. O nome de uma pessoa é dado quando ele está para nascer, que seja pelos seus pais ou que seja por Deus. Que é o caso de Jesus, de João Batista, né? Até João Batista diz: coloque o nome do menino de João. Para Jesus disse: coloque o nome do menino de Jesus. Mas quando foi dito isso? Quando estava para nascer. Agora, irmão Maurizan, eu gostaria de colocar mais um pedaço da resposta, porque eu estou ansioso para responder o senhor Eli Soriano.
o nosso Senhor que nós devemos seguir. E se nós vamos seguir Ele, somos discípulos dele. Porque será chamada discípulo de outro alguém? Irmão Rodeu, né? Entendeu, irmão Rodeu, o que eu quero dizer? Sim, irmão Eli, se vamos seguir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos tornar discípulos de Cristo. Mas por que você está sendo chamado discípulo de outra pessoa e não Cristo? E depois você usa a Bíblia, onde está a palavra de Cristo. Isto não faz sentido, irmão Eli. Por isso, o versículo que ele usou, João 7:50-51, vamos ler. Nicodemos, deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Ele usou este versículo, irmão Edson? O que ele quer dizer usando este versículo? Ele falou que os versículos 50 e 51, né? Que quem rejeita, não se pode rejeitar um profeta antes de ouvi-lo. Então, irmão Morizan, será que hoje um americano que esteja sadio da sua mente, ele pode dizer que Abraham Lincoln, que foi um bom presidente, talvez o maior presidente que os Estados Unidos já teve, Abraham Lincoln, foi até assassinado porque lutou lá contra a escravidão, aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Um homem espiritual, que até mesmo Deus o mostrou a sua morte, como ele morreria, né, assassinado. Abraham Lincoln morreu em 1865, dezembro de 1865. Será que algum americano hoje, que tem a sua mente sadia, que tem o seu raciocínio sadio, o seu bom senso sadio, pode dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente? Será que algum americano, irmão Morizan, pode pegar as falas de Abraham Lincoln quando ele dizia: eu sou o presidente dos Estados Unidos? Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln disse isso muitas vezes: eu sou o presidente dos Estados Unidos. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Será que um americano pode trazer a fala de Abraham Lincoln para dizer: Abraham Lincoln é o meu presidente? Aqui está escrito, aqui está a prova. Vem aqui, ó, lê aqui, Abraham Lincoln disse que é o presidente dos Estados Unidos. Não é Biden, não é Donald Trump, não é. Aqui está dizendo, aqui na minha Bíblia está dizendo que o presidente dos Estados Unidos é o Abraham Lincoln. O que você vai fazer? Vai chamar uma ambulância, você vai ter que levar essa pessoa para o hospital, vai ter que chamar o psiquiatra, essa pessoa está mal, irmão Morizan. Será que um brasileiro pode trazer os escritos, as falas, os vídeos de Juscelino Kubitschek, ele dizendo: eu sou o presidente do Brasil? Será que um brasileiro pode trazer o vídeo de posse do Juscelino Kubitschek, as fotos da posse do Juscelino Kubitschek e dizer: aqui está o meu presidente? O presidente do Brasil é Juscelino Kubitschek, eu tenho a prova. Aqui na minha Bíblia tem a foto do dia da posse de Juscelino Kubitschek. Eu tenho o vídeo da posse de Juscelino Kubitschek. Na minha Bíblia diz que ele é, e aqui tem o vídeo, eu posso provar, eu tenho vídeo, eu tenho áudio. Quando Juscelino Kubitschek diz: eu sou o presidente do Brasil. Aqui está a prova, na minha Bíblia. E o que vale é o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso absoluto, a Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é o guia, a Bíblia é o profeta. E sabe lá mais quantas coisas esse louco pode dizer. O que você vai fazer, irmão Morizan? Vai chamar a ambulância, chame o psiquiatra, porque essa pessoa está precisando de ajuda. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, eu conheço Jesus, eu sigo Jesus, tudo isto é a loucura que essas igrejas colocou na mente das pessoas. Homens que vieram à Terra para seduzir a humanidade, enviar as almas para o inferno. Irmão Morizan, o que seria da humanidade se não tivesse Cacô Filipe? O que seria de nós se não tivesse Cacô Filipe? O que esse Eli Soriano nos faria, irmão Morizan? Talvez se não tivesse Cacô Filipe, se não tivesse havido o 24 de abril de 1993, este feiticeiro Eli Soriano, recitador de versículos, estaria nos levando para o inferno. Porque como nós não conhecíamos as verdadeiras notas, nós estaríamos felizes com as falsas notas. Tudo que o Eli Soriano ia nos dizer
ia nos dizer, nós ia aplaudir, dizer a verdade. É a palavra de Deus. É a loucura nessas igrejas. Agora veja, João 7, 50, 51. O irmão está certo, o irmão foi lá, porque o irmão quer ouvi-lo. Se ele é um homem de Deus, não se pode julgar o homem de Deus sem primeiro ouvi-lo. É isso que o irmão apresentou. Se os seus discípulos, que eles não são chamados de discípulos, irmão Morizan, mas ele segue o elissoriano de olhos fechados, né? É um cego guiando outros cegos. Então, seguindo o elissoriano, ele não admite que é um mestre, ele não admite que tem discípulos, eles não admitem em palavras, mas na forma é o que é, irmão Morizan. Essas milhares de pessoas que seguem o elissoriano, seguem o porquê? Porque vê ele como um líder, vê ele como o mestre das escrituras que vai levar eles para o céu. Eles pensam que ele tem as palavras de vida eterna. Agora veja, se o irmão recebeu a informação de um dos seus discípulos que elissoriano é um homem de Deus, o que o irmão tem que fazer? Fazer o que Nicodemos fez. Vai lá com ele e pergunta, está certo, se tu és um homem de Deus, eu tenho que consultar, eu tenho que te ouvir, porque um homem não pode julgar outro homem sem antes ouvi-lo. Você diz que é um profeta, Jesus, mas eu sei que da Galileia, de onde tu é, nunca veio profeta. Já começa por aqui, já tem alguma coisa errada, porque você diz que é profeta, o filho do homem, os teus discípulos o chamam de profeta, o povo de Israel o vê como profeta, mas eu sei que tu és de lá de Nazaré, da Galileia, e de lá nunca houve profeta. O que o irmão fez está correto. É um homem de Deus? És um profeta? Então vou ouvir você. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de um profeta